Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estar meditando em 1 Samuel, capítulo 1 e versículos 10 a seguir, que nos diz assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós vamos ver que Ana, ela era casada com Eucana, e eles moravam na cidade de Ramataim Zofim. Era uma região montanhosa de Efraim. E nós vamos ver que Ana, por ela ser estéril, a palavra do Senhor vai dizer que ela tinha o seu ventre cerrado. Eucana também vai casar com Penina para dar sequência à sua geração, à sua linhagem, para ter herdeiros. E nós vamos ver que Penina, ela tinha muitos filhos, e Ana, ela não tinha filhos. E pelo fato de Ana não ter filhos, ela era humilhada por Penina e também seus filhos. Nós vamos ver que o significado de Ana é graciosa ou cheia de graça. E nós vamos ver o significado do nome Penina é pérola ou pedra preciosa. E o significado de Eucana quer dizer Deus possui ou Deus adquiriu. E o significado do nome Samuel, Deus ouviu. E nós vamos ver que, de fato, Penina, ela vai ser uma pedra preciosa na vida de Ana. Muitos não terão esse entendimento e essa compreensão, porque pelas atitudes de Penina, pelos comportamentos de Penina, aonde ela vai zombar de Ana pelo fato de Ana não ter filhos. E nós vamos ver no versículo 6 do capítulo 1, que diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim eu fazia de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então imagina, era de ano em ano, era subida em Siló para adorar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. E todo ano a mesma situação. Penina zombando, irritando Ana. E Ana, ela chorava e ela não comia, ela não se alimentava. E nós vamos ver que Eucana, ele dava porção dobrada por Ana, porque ele a amava. Isso no coração de Eucana representava assim: Ana, não é porque você não me dá filhos que eu não o amo. E nós vamos ver que a poligamia era normal, podemos dizer, quando a mulher não podia ter filhos. E muitos, até mesmo quando a mulher dava filhos, eles casavam com outras mulheres. Mas aqui podemos dizer referente à monogamia. O que é a monogamia? Deus instituiu a monogamia. Quando Deus criou Adão lá no jardim, ele não fez duas Evas. De cada costela, de cada lado, tirou uma costela e fez duas mulheres. Não. Ele tirou da costela de Adão e fez somente Eva. Isso quer dizer o quê, Rose? Que Deus estava criando ali para que as duas pessoas fossem complementariedade. Uma completasse a outra. E por esse motivo nós vamos ver aqui a luta, a guerra, a confusão dentro da casa de Eucana
por causa das duas mulheres. E nós vamos ver que ele sacrificava ali porção dobrada para Ana. E quando Ana ela chegou no templo, ali a partir do versículo 10, ao qual eu comecei a ler, ela estava sentada. E ali no 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós vamos colher os frutos das nossas escolhas, do nosso posicionamento. Nós vamos ver que Ana ela toma uma atitude diferente das demais vezes ao qual ela subiu no templo. E ela vai chorar abundantemente. Como é maravilhoso nós dobrarmos o nosso joelho e chorar abundantemente diante do Senhor, da presença do Senhor. E nós vamos ver que no versículo 11, ali ela faz um voto com o Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Olha como é maravilhoso que ela diz Deus de guerra. Quando remete a palavra exército, remete à guerra. Qual exército que não sai para a guerra? E aqui ela está dizendo Deus de guerra, Senhor dos exércitos. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares da tua serva, não te esqueceres e deres um filho varão. Aqui ela estava sendo humilde na presença do Senhor. Muitas das vezes as pessoas, ou muitas das vezes até nós mesmos chegamos diante do Senhor, se colocando com posição de arrogância, de soberba, de ignorância. Mas o Senhor deseja de nós uma oração sincera, um coração sincero. Se você falhou, se você errou, indiferente, você falar abertamente para Ele. Aqui ela se coloca numa posição de humildade quando ela diz: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e lembrares de mim, da tua serva não esqueceres. Aqui ela está se posicionando humildemente diante da presença do Senhor, ao qual ela vai especificar, ela vai colocar detalhes na oração dela, ali, falando: se lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Aqui ela estava na oração dela consagrando Samuel como nazireu. Nazireu de Deus. Olha como é importante nós nos atentarmos aos detalhes das nossas orações. O Senhor não deseja que nós somente oramos, mas que nós sejamos detalhadamente expressadas nossas orações. E nós vamos ver no versículo 12, ele vai observar que ela não saía voz, que só os seus lábios se moviam. E aqui no 13 vai dizer: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhes ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagado. Daqui nós vamos ver que ele, como sacerdote, ele vai se precipitar e vai julgar ela. Ela estava num âmbito espiritual, ao qual ele estava num âmbito físico, carnal, julgando ela que ela estava embriagada. E ele vai dizer no 14, ele vai interromper a oração dela e ele vai julgá-la. E ele vai dizer: afasta de ti esse vinho. E ela vai dizer, porém Ana responde: não, Senhor meu, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Quantas vezes as pessoas, pela forma que você se derrama aos pés do Senhor, você é julgada, você é criticada, você é mal visto. Quantas vezes? Mas o Senhor conhece o intento, a intenção do nosso coração. E aqui nós vamos ver que ela vai se justificar diante do sacerdote, dizendo: não, eu não estou embriagada, eu só estou angustiada, eu estou atribulada de espírito. Ela está dizendo: eu estou depressiva, sacerdote, porque eu quero um filho e eu não posso ter.
eu estou derramando diante de Deus a minha lamentação. A minha alma está angustiada, a minha alma está aflita diante da situação que eu venho enfrentando. E nós vamos ver no 17, ele vai abençoar ela. Aí ele vai ter consciência, ele vai ter entendimento que ele julgou ela e ele não devia ter julgado. Aí ele já entra e abençoa ela. Olha no 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizeste. Aqui ele estava dizendo assim: eu concordo com a tua oração, Ana. Vai em paz e seja abençoada. Olha no 18. E disse ela: acha tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante não era triste. Aqui nós vamos ver que Ana, ela não se alimentava, mas a partir do momento que ela orou, ela derramou seu coração ao Senhor e ela foi ouvida diante de Deus e ela foi abençoada pelo sacerdote, ela já mudou semblante instantaneamente. E assim a mulher se foi seu caminho, comeu e o seu semblante não era triste. E nós vamos ver que enquanto Ana pedia um filho para o Senhor, somente um filho que ela estava consagrando ao Senhor, ali olhando para o âmbito familiar, como mãe, qual mãe não deseja ter filho? E nós vamos ver que enquanto Ana queria um filho, talvez ali, até esse dia que ela orou amargurada de coração, ela pensava assim: se Deus me der um filho, eu vou esfregar na cara de Penina que ela estava me humilhando, que ela estava zombando de mim. Mas aqui nesse dia ela ora com o coração voltado para o Senhor e ela diz: se o Senhor me der, eu vou entregar a ele. E nós vamos ver que ela vai receber de Deus ali a aprovação da atitude dela. Muitas das vezes nós ficamos orando, mas não temos um posicionamento. E o Senhor deseja de nós um posicionamento junto com a oração. O que é a oração? A oração é você depositar em Deus a tua confiança, mas você também agir. E nós vamos ver que enquanto Ana queria um filho e entregar a Deus a esse filho, o Senhor desejava, ali o Senhor, no momento que aquela nação estava vivendo, ali aquela nação precisava de um profeta, precisava de um juiz e precisava de um sacerdote. Então, enquanto nossa visão é limitada, vendo somente a nossa necessidade, o Senhor vê a nossa necessidade, mas amplia para a necessidade do conjunto, da nação. Enquanto você ora e pede para o Senhor o cumprimento, a realização de um desejo teu, o Senhor vê além do que você vê. E nós vamos ver que ela, lá no 19, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. E ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho que chamou de Samuel. Por isso o nome Samuel significa Deus ouviu. Deus ouviu a oração de Ana. Deus viu o sofrimento de Ana, a lamentação de Ana. Ela derrama a alma dela ali, angustiada, aflita, perante o Senhor. O Senhor conhece a tua dor, o teu sofrimento, mas Ele precisa de um posicionamento para que você possa ser abençoado. E nós vamos ver que nasce Samuel e ela vai, no tempo certo ali, que ela desmama Samuel, ela vai e ela volta e ela deixa Samuel lá no templo com Eli.
E ela não leva somente Samuel, mas ela leva também ofertas ao Senhor. Que ela vai levar éfa de farinha, ela vai levar odre de vinho. Então, o pão, a farinha era para o pão. O pão é essencial no nosso dia a dia. E Jesus, ele é comparado como o pão da vida. E o vinho, ele simboliza a alegria. E ela apresenta o Senhor, o menino ao Senhor. Então, nós vamos ver que enquanto ela almejava ali que somente seria Samuel, lá no Cântico de Ana, nós vamos ver que ela expressa ali o regozijo, a alegria em Deus, porque o Senhor, ele viu a aflição dela, a tristeza, a angústia, e fez com que ela não fosse só mãe de Samuel. Aqui nós vamos ver mais lá no 2, que vai nos dizer assim, no 5, no 2 e 5, que diz: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos vigor perde o vigor. Aqui nós vamos ver que Deus não somente abençoa Samuel, mas Deus concede a ela outros filhos. Porque a oração dela teve efeito. E que as nossas orações, elas são ouvidas. Mas quando nós temos um propósito. O propósito de Ana era ter um filho, e o propósito de Deus era dar um filho para Ana e um juiz para aquela nação, um sacerdote e um profeta. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelas orações respondidas, por aquelas que serão respondidas ainda, por aquelas que já foram respondidas. Eu te dou graças, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque assim como Ana chorou abundantemente diante da tua presença, com o coração entristecido, amargurada de espírito, eu chorei também muitas vezes, e o Senhor me concedeu o Gabriel, e o Senhor também me concedeu o Davi. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, porque são resposta de orações. Quantas mães que concedem, Pai, e têm o desejo de conceder, Pai, filhos para a glória do teu nome. Concede a elas, Pai, o milagre da vida, que elas possam gerar, que elas possam ser instrumento teu, Pai, e o teu nome ser glorificado. Aqueles que fizeram votos contigo e esqueceram de cumprir, toca no coração, Pai, no profundo do coração, para que venham ser, sim, ter um posicionamento de cumprir o voto ao qual fizeram contigo, e o teu nome venha ser glorificado nos lares, nas famílias, e que tu possas ser, sim, nas nossas vidas, Pai, o principal na nossa família, o principal nas nossas vidas, nos nossos familiares, que eu te peço, Paizinho querido, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, compartilhe essa palavra, deixe seu like, e que você possa ser grandemente abençoado em nome de Jesus.